Olá, suas maravilhosas, sejam muito bem-vindas ao nosso Entre as Panelas, esse lugar que vocês encontram a força adicional para permanecerem firmes na dieta, porque aqui desistir não é uma opção. Eu sou Ivana Salles, nutricionista e terapeuta, e ensino mulheres a equilibrar suas emoções, emagrecer e não voltar a engordar nunca mais. Vamos aguardar o Instagram notificá-las que estamos ao vivo pra gente começar. Tô um pouco muito atrasada hoje, mas eu fui levar o carro para arrumar e as coisas acabaram atrasando por aqui. Sejam muito bem-vindas. Vamos chegando, Cris. Vamos lá, vamos chegando. Olha só, hoje a gente vai conversar sobre o filme Divertidamente. Eu quero muito falar com vocês sobre emoções. E o filme, ele traz pra gente uma perspectiva de emoção. Tem várias coisas boas ali no filme, mas a gente precisa lapidar a nossa visão. Quando a gente... Senão a gente só recebe informação e não elabora aquilo, né? Não avalia aquilo dentro da gente. O que daquilo é verdade, o que não é, enfim. Então acho importante a gente falar sobre isso, porque eu fui assistir o filme e me deu muita vontade de falar com vocês. Por isso que eu perguntei se vocês queriam falar sobre isso na última live. Eu vi que vários de vocês colocaram aqui durante a nossa conversa, nosso bate-papo, que queriam. Então eu vou deixar aqui. Eu não sei se vocês já assistiram o filme, mas a história de uma menina, Hailey, que ela entra na puberdade e vê uma série de emoções novas aparecerem ali nela. E o filme é legal, ele traz muitos assuntos pertinentes pra gente conversar com os nossos filhos ali, que estão na faixa de 12, 14 anos. E a gente consegue, assim, ver, né, várias coisas boas ali. A forma de se relacionar, né, tem muito assunto ali pra gente conversar com os meninos sobre a forma deles se relacionarem, sobre a forma como eles se enxergam, sobre essa questão de buscar validação o tempo todo no outro. Então tem muito material rico ali no filme que a gente pode aproveitar de maneira positiva, né? Sobre a aceitação das dores da vida, daqueles momentos em que você se frustra e sobre as emoções. Mas, vamos lá. O que eu queria trazer para vocês hoje é o que para mim não fez sentido ali no desenho. Porque eles abordam as emoções, a gente tá falando sobre o filme Divertidamente, tá? Quem tá chegando aí agora. A forma como eles abordam as emoções no filme é uma maneira que eu acho que pode trazer muita desordem no final das contas, quando a gente enxerga o ser humano da forma como foi apresentado ali. E eu queria trazer hoje para vocês 2 pontos pra gente refletir a respeito, e eu quero ouvir a opinião de vocês sobre isso também. A gente precisa ordenar algumas coisas dentro da gente sobre a forma como a gente enxerga a vida e os acontecimentos e como aquilo reverbera dentro da gente. Então vamos lá. Vocês já viram o filme? Falem aqui pra mim só pra eu saber, tá? No primeiro filme, a Hailey criança, ela tinha alegria, tristeza, medo e raiva. Tinha nojo também, mas eu nem vou falar do nojo aqui não, porque não cabe, tá? Mas eram, assim, basicamente essas 4 emoções de base, né? Alegria, tristeza, medo e raiva. No segundo filme, aparecem outras 4. Ansiedade, tédio, vergonha e inveja. No filme, gente, não sei se vocês já viram, mas assim, a ansiedade e a inveja, elas assumem o controle da Hailey. As coisas ficam muito difíceis para ela. As coisas saem do controle realmente quando a ansiedade e a inveja, um pouco do tédio também, assumem o controle. E ela não consegue lidar com essas emoções novas que estão aparecendo e ela acaba abrindo mão de quem ela era, dos valores dela, para alcançar a aceitação e a validação das meninas mais populares e da treinadora do time de hóquei. Basicamente é isso que acontece. Outra coisa que é bem interessante que mostra é que na ânsia dela se manter feliz, a alegria, ela pega todas as experiências ruins da Hailey, todas as lembranças ruins que ela tem e tenta esconder, levar para um lugar escuro ali dentro dela, né, para proteger ela mesma. E no começo do filme, a Hailey, ela tem um senso de si baseado nessas lembranças boas que ela tem a respeito dela mesma. Porque as memórias ruins estão escondidinhas. Quando a ansiedade assume o controle, o senso de si dela, os valores dela são retirados.
em prol de quê? Dessa aceitação e dessa validação. Então ela troca, ela muda ao longo do filme a forma como ela se enxerga. E no final do filme, eu vou dar spoiler, tá? Não sei se eu vou dar um spoiler enorme aqui agora, mas no final do filme, todas as memórias da Riley são liberadas. Aquelas memórias ruins que estavam escondidinhas, elas são todas liberadas. E formam um terceiro senso de si da Riley. Então, no começo do filme, era um senso de si baseado só em coisas boas. No meio do filme, é o senso de si baseado ali nas experiências da ansiedade e da inveja, em que ela busca validação externa o tempo todo. E no terceiro, no final do filme, é um outro senso de si, que engloba todas as experiências de vida dela, as boas e as ruins. E esse aqui, gente, é o primeiro questionamento que eu tenho para fazer com relação ao filme. Porque o filme coloca a história de vida da Riley, as experiências de vida dela, as lembranças dela, como formadoras do senso de si dela. Olha só, né? A história de vida dela, levando ela a acreditar que a história de vida dela era o que norteava quem ela era. Só que vamos lá, gente. A história da nossa vida, ela não serve para dizer quem a gente é. Não define quem a gente é propriamente. Não existe essa... Não é dessa forma que as coisas acontecem. A história da nossa vida serve para que a gente cresça onde a gente precisa crescer. São coisas muito diferentes. A história da nossa vida nos forja, dependendo da forma como a gente enxerga e como a gente interpreta as coisas que acontecem. Então a gente não é refém das nossas emoções, a gente não deveria ser refém das nossas emoções, como o filme faz a gente pensar, né? O filme é uma sala de controle onde só tem emoção, dizendo como a Riley deve agir o tempo todo. E as emoções, gente, elas não devem assumir o controle da nossa vida dessa forma, elas são sinais pra gente. Sinais que vão informar pra gente que a gente está em ordem ou sinais que vão informar pra gente que a gente está em desordem. E aí vão nos informar a forma como a gente está vivendo, como a gente está interpretando a realidade. Então, vamos lá. Os acontecimentos da vida estão me ajudando a amadurecer, estão me ajudando a crescer, ou eles estão me soterrando nesse fluxo de emoções. Eu estou reativa às minhas emoções ou eu estou conseguindo olhar para elas como esse grande sinal do que está acontecendo dentro de mim? Elas são sinalizadores. É isso que elas são. Então, no filme, gente, mostra o senso de si da Riley ser formado por essas experiências boas e ruins, pelas emoções dela. E aqui tem um ponto importantíssimo. Por quê? Nessas experiências ruins, emocionais que a gente vive, normalmente se formam o quê? As nossas crenças limitantes. Eu não sou boa o bastante, eu nunca vou conseguir emagrecer. As pessoas só vão gostar de mim se eu continuar fofinha. Né? Para eu ser amada, eu preciso continuar sendo essa gordinha divertida, engraçada. São essas crenças que vão sendo formadas através dessas experiências ruins que a gente vai tendo, a forma como a gente está interpretando o mundo. Ninguém vai se interessar por mim porque eu tô acima do peso. Então, no filme, gente, faz parecer natural e até bom isso. A gente ser refém de todas essas experiências de vida nossa. Essa cristalização da experiência ruim, formando o senso de si da Riley. Então, a forma como ela se enxergava. Só que vocês concordam comigo que quando você não supera os acontecimentos ruins, quando você não supera, é justamente quando eles vão se cristalizar dentro de você como uma crença limitante? Porque se eu passo por uma experiência ruim e eu consigo tirar dela uma coisa boa, um aprendizado, se a forma como eu olho para ela é boa, isso não vai se cristalizar dentro de mim como uma crença que limita, que coloca um teto na minha cabeça. E o processo de equilíbrio emocional, de superação das nossas dificuldades, passa por essa ordem. Você enxergar quem você é em essência.
Se eu olho para mim e tenho um senso de mim mesma, baseado nas experiências que eu vivi, vocês concordam que eu não estou enxergando a minha essência, que eu não estou enxergando quem eu realmente sou? Então a gente precisa começar a compreender, se conhecer sem essas crenças, que deixam ali o nosso olhar nublado a respeito de quem a gente é. Então fazem com que vocês desenvolvam um senso de si doente, que na verdade é como termina o filme, se a gente for avaliar. Né? A Halle tem um senso de si no final do filme que não é saudável, não é o real, é menor, é inferior a quem ela realmente é. Então essas crenças limitantes, gente, não podem ser aceitas como parte de vocês. Não, elas são anomalias, são uma forma disfuncional de se enxergar, não são a realidade. Então quando você pensa assim, eu não sou boa o bastante, eu nunca vou conseguir emagrecer, ninguém vai se interessar por mim porque eu tô acima do peso, né? Todas essas crenças colocam esse teto na cabeça de vocês e fazem com que vocês vivam uma vida limitada, né? Enterrando seus dons, enterrando seus talentos, enterrando suas capacidades, enterrando seus sonhos, por conta dessa emoção ruim, dessa experiência ruim que você viveu em algum momento da sua vida e que cristalizou dentro de você, dentro do seu coração, uma crença limitante. Então, a gente precisa reconhecer que essas crenças existem, não para se acomodar, não para conviver com ela, como faz parecer ali no filme, que a gente tem que conviver com essas limitações. Não, gente. É justamente para a gente conseguir superar, porque a gente só consegue trabalhar algo para superar quando a gente reconhece. Então, como que a gente supera uma crença limitante? Eu vou passar para vocês aqui uma das formas mais práticas da gente superar uma crença limitante é enfrentar em pequenos passos, justamente o desafio que ela te diz que é impossível. Então você olha e fala assim, emagrecer 10 quilos para mim é impossível. Isso não é uma realidade, isso é uma crença limitante, é um teto que você colocou na tua cabeça. Então o que você vai fazer? Você vai estabelecer uma micrometa. Você vai falar, tá bom, 10 quilos pode parecer impossível para mim, mas eu vou emagrecer 1 quilo. 1 quilo vai ser minha meta e você vai vencer esse quilo. Aí você parte para o segundo. Agora eu vou emagrecer mais 1 quilo. Pronto. Emagreceu 2, depois você vai emagrecer 3. E aí, quando a vozinha que te limita aparecer aqui dentro da sua cabeça, dizendo assim que emagrecer não é pra você, que emagrecer é impossível, você vai questionar. Uai, não é não. Porque eu já emagreci 1, 2, 3, 4, 5 quilos. Isso é uma crença que não é verdadeira, não faz parte de quem eu sou. A capacidade de emagrecer está aqui em mim e eu estou realizando já isso no mundo real. Isso não é verdadeiro. E aí vocês vão conseguindo passo a passo, com essas pequenas conquistas do mundo real, sair desse mundo das ideias e experimentar conquistas verdadeiras, que vão contra essa crença limitante que se estabeleceu aí dentro de você num momento de emoção profunda, num momento de dor profundo. E qual é a verdade? A verdade é que emagrecer não só é para você, como você já está emagrecendo. Passo a passo. Degrau a degrau. Outra coisa, gente, que eu acho importante trazer para vocês aqui é o seguinte. Tédio, ansiedade, inveja e vergonha são sinais de desordem interior. A gente não pode simplesmente colocar essas anomalias de ser no mesmo lugar de convivência com a alegria, com a tristeza, com a raiva e com o medo. Porque elas não é o mesmo tipo de emoção. Não é. Né? A gente pode observar essas anomalias aparecerem. A ansiedade, o tédio, a vergonha, a inveja. Mas são emoções que a gente precisa superar. Não são emoções para a gente simplesmente conviver com elas. Não são. A raiva, a alegria, o medo e a tristeza, essas emoções sim, elas têm um lugar de ordem dentro da gente. São emoções saudáveis, são emoções que fazem parte da gente.
Eu posso ter uma tristeza, ou uma raiva, ou um medo em desordem? Posso. Mas é como uma alegria também. Eu posso ter uma alegria em desordem? Posso também. Mas ajustar uma emoção, gente, que é boa, que faz parte da gente, é diferente de você conviver com uma emoção que é que é disfuncional. Vocês percebem essa diferença entre uma emoção que é natural, que são essas do primeiro filme, e emoções que são disfuncionais? Presta atenção aqui, olha só. Ansiedade, se preocupar com o futuro, tá sobrecarregada ali com tarefas por fazer, que vão gerando essa ansiedade. Não é natural, gente. Não existe ansiedade boa. É isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Por isso que são emoções disfuncionais. Não existe ansiedade boa. Inveja. Inveja é um dos vícios capitais, gente. Não existe inveja boa. Não existe. Tédio. Tédio é uma falta de viço diante da vida. Olha isso, gente. Isso é péssimo. No filme, inclusive, o tédio aparece como? Com um controle remoto na mão, com tipo um videogamezinho assim na mão, jogado no sofá, sem vitalidade, sem energia de vida. O tédio é essa vida que vai perdendo o brilho. Muitas vezes o quê? Pela desregulação da dopamina, que vem do uso excessivo de telas. Então, não existe tédio bom, como o filme fez querer parecer. Vergonha é a mesma coisa. A vergonha ela aparece quando a gente está mais preocupada com o que o outro pensa a respeito da gente do que com o que a gente precisa fazer no mundo. Então, o nosso olhar, ele não está voltado para aquilo que a gente tem que entregar, para o desenvolvimento dos nossos dons, das nossas capacidades, para a gente colocar isso a serviço do mundo, não. O nosso olhar, ele está voltado para a gente mesma. Então, assim, eu deixo de ajudar, eu deixo de servir, eu deixo de ser eu mesma no mundo, porque eu não quero me expor. Então, não existe vergonha boa também, gente. Isso o filme não mostra, essa diferença clara entre emoções naturais, que são a alegria, a raiva, o medo, a tristeza, e emoções disfuncionais, que são essas que são mostradas no segundo filme, que aparecem ali com a puberdade da Riley. Então, quando a minha cliente perguntou pra mim assim, há algum tempo atrás, Ivana, você fica ansiosa? Você nunca fica ansiosa? A verdade, gente, é que eu sei que a ansiedade é uma emoção disfuncional. Então, não é desejável que a gente sinta ansiedade. Vocês percebem? Em nenhuma situação. Nenhuma situação. Então, quando a ansiedade aparece, logo me sinaliza. Não quer dizer que eu vou negar que eu tenho essas emoções. Elas acontecem, a emoção acontece. Então, veio a ansiedade, o que eu vou fazer com ela? Ela é um sinal para mim. As emoções, elas são sinais pra gente, sinais preciosos. Então, apareceu, ela me sinaliza que algo em mim precisa ser olhado e precisa ser corrigido. Eu não alimento a ansiedade, gente. Eu corrijo o que precisa ser corrigido para ela ir embora. Porque é disfuncional eu ficar ansiosa. É disfuncional viver uma vida entediada. É disfuncional eu sentir inveja o tempo todo. Eu tenho que olhar para isso com a seriedade que tem. E aí, como que a gente gerencia a ansiedade especificamente? Eu vou passar um exercício para vocês ótimo aqui para gerenciamento de ansiedade. Fazer no mundo real aquilo que você está procrastinando, aquilo que você está adiando de fazer, aquilo que você não gosta de fazer, mas você sabe que você precisa fazer. Aquilo que você evita, que é desconfortável, que você não gosta. Por exemplo, cuidar de cada uma que está aqui. Cada uma cuidar de si. Fazer dieta. Cuidar da gente mesma, daquilo que a gente precisa fazer, fazer dieta, fazer exercício, beber água. Tomar a medicação que precisa tomar no horário. Diminui a ansiedade. Sabe por quê? Que diminui a ansiedade? Porque você sabe que você precisa. Quando você sabe que você precisa fazer uma coisa e você não faz, e o tempo tá passando, esse tempo passando e você não, sua falta de movimento vão te pressionando. Vão te pressionando. Então, qualquer pequeno movimento que você faça em direção a resolver isso que você sabe que você precisa resolver, vai diminuir muito a sua ansiedade.
vai levantar a tampa da panela de pressão, vai aliviar essa emoção disfuncional que você está sentindo. Então, a gente precisa diferenciar o que são emoções naturais do que são emoções disfuncionais, para a gente não viver refém das nossas emoções e conseguir vencer as nossas crenças limitantes, diferente do que mostra lá no filme. E hoje eu passei aqui para vocês 2 exercícios que se complementam, na verdade, mas que ajudam muito nesse equilíbrio emocional. O primeiro deles é começar a fazer as coisas que você sabe que você precisa fazer, né? Nada de muito grande, gente, é um pequeno passo, tá? Coisas que você sabe que você precisa fazer, mas que são difíceis para você. É que você já vem, às vezes, de uma coleção muito grande de falhas nesse ponto. Então, abraça essa coisa difícil. Abraça o seu emagrecimento, por exemplo. Aí, o que você vai fazer? O segundo exercício que eu passei, dividir o seu processo de emagrecimento em pequenas etapas. Né? Dividir essa coisa que parece grande demais, que parece impossível para você, em pequenas ações que você dá conta de fazer hoje. Porque aí você vai realizando e vai alcançando essas micrometas, e isso vai aumentando o seu senso de capacidade, de confiança em si mesmo. E aí permite que você vá largando a passada e vencendo coisas maiores ao longo aí do seu processo, tá certo? Assim, vocês vão conseguir não só equilibrar a emoção de vocês, mas superar as crenças que te limitam, esse teto que vocês colocam na cabeça de vocês, e vão permitir realmente assim que vocês sejam tudo aquilo que vocês nasceram para ser, tá? O limite emocional, ele chega primeiro do que o limite físico. Não se esqueçam disso. Então a gente precisa sim ter um gerenciamento das nossas emoções, entender o que é uma emoção natural, o que é uma emoção disfuncional, para a gente conseguir ampliar os nossos limites emocionais e alcançar tudo aquilo que Deus quer para cada uma que está aqui, tá certo? Ah, Cris, imagina, né? Obrigada por esse conteúdo super profundo. Pois é, esse filme dá muitas ferramentas para a gente trabalhar muita coisa importante e essencial para nossa vida. Eu recomendo que vocês assistam. Depois de assistir essa live aqui, assiste o filme, mesmo que você já tenha visto, assiste novamente, lembrando dessas questões que eu trouxe aqui para vocês hoje sobre as emoções. Porque faz toda a diferença. A gente precisa ordenar o nosso olhar para que a gente consiga realmente viver essa vida livre e alcançar todo o nosso potencial, tá certo? Fez sentido para vocês? Já me falem aqui nos comentários o que vocês acharam do filme, se vocês perceberam ou não essas coisas que eu falei para vocês. Compartilhem com as amigas também, é importante, né, que já levaram ou estão pensando em levar os filhos para assistir esse filme, porque esses conceitos eles precisam estar ordenados. Se a gente começa a vida já entendendo errado o que são as emoções e o papel delas na nossa vida, muita coisa ruim acaba acontecendo. E quando a gente ordena a nossa forma de enxergar as emoções e a gente mesmo, o nosso senso de si, muita coisa é resolvida e dissolvida nesse processo, tá certo? Por hoje é isso, bora sapatear, porque camarão que dorme a onda leva. Um beijo grande, fiquem com Deus e ao trabalho.